Olá pessoal, eu sou o André Acarini. Olá você que nos acompanha aqui também pelos canais de comunicação da Contraficute. Eu estou aqui hoje com o Adilson Barros, que é diretor executivo da Contraficute, justamente para a gente falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, o mês de junho. Adilson, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo, a essa nossa conversa. Vamos falar sobre as lutas da população LGBTQIA+, Sim, nesse mês, Adilson. Vamos lá? vamos. Esse mês acho que é um mês de referência importante, né, para toda a comunidade LGBTQIA+, né? Apesar do cenário, né, que se apresenta hoje, a gente precisa, né, ter orgulho, né, de ser o que somos, né? Uhum. Com todo o retrocesso que é apresentado aí dentro da sociedade, eu acho que com a gente, que tem grandes referências de luta, a gente pode fazer um recorte a partir de Stonewall, mas eu acho que desde que o mundo é mundo, né, a gente pode pegar a antiguidade, há essa iniciativa de tentar perseguir as chamadas minorias, e em particular nós homossexuais, né? Uhum. O que a gente pode dizer em cima disso, que ficou bem difícil tentar nos calar, né, tentar impedir que a gente lutasse, continuasse lutando por cidadania, né, buscando os nossos direitos. Como estão dizendo agora nas redes sociais, eles estão combinando de nos matar e nós estamos combinando de não morrer, né? Uhum. E há uma perseguição desnecessária, né? A gente vê nas redes sociais o quanto eles resolveram dizer que esses setores da sociedade devem ficar excluídos, né? Não nos reconhece, assim como os direitos das mulheres, né? Dos negros e negras, dos PCDs e dos demais que lutam por direitos humanos, né? Uhum. Então, acho que esse é um momento único, né? Infelizmente, não vão poder estar nas ruas, né, celebrando, né, que eu acho que as paradas do orgulho gay, Brasil afora e mundo afora, ela passa a ser, né, um momento que a gente diz basta, né? É Uhum. preciso nos respeitar, é preciso entender o porquê, né? Ela passou de um tempo para cá a ser um ato político, mas nunca deixou também de ser uma celebração, Uhum. né? Acho que já está como uma marca, né, desde quando começou. Eu acho fundamental, eu não vejo a hora também de voltar esse chamado normal para que a gente vá para as ruas, né, bater o cabelo, né, beijar na Uhum. boca e dizer fora Bolsonaro, né? Sim. Porque Agora, acho que vira um mote. já aproveitando que você diz aí o fora Bolsonaro, você faz Acho que até uma. antecipei. Uhum. Aproveitando que você disse o fora Bolsonaro, Adilson, a gente, você fez aí uma trajetória rápida sobre as lutas, enfim, né? E para a gente chegar no momento que a gente chega, de muita perseguição, de muita violência, principalmente, a violência ela ficou normalizada, ela ficou institucionalizada, na verdade, ou nem isso, mas legitimada, talvez por um grupo, né? Um grupo da sociedade se sente legitimado hoje em dia por causa da atuação, por causa da conduta, por causa da personalidade do governo federal, do governo de Jair Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, de toda a sua turma, não é? Mas, como você disse, a gente combinou de não morrer, né? A gente vê muita violência, a gente vê muito ataque não só nas redes sociais, mas nas ruas, né, no dia a dia. Aquela opinião que estava guardadinha de respeito, né, que respeitava a diversidade, respeitava as diferenças, hoje em dia as pessoas que não aceitavam isso simplesmente escancararam, desbundaram, vamos dizer, e se acham no direito, né, a título de, como é que chama, de expressão, né, de liberdade de expressão, dizer o que sente ou o que pensa das pessoas, em especial que a gente está conversando da população LGBTQIA+. Como é que você vê essa situação? Ela realmente foi isso que eu descrevi? Ela piorou nos últimos tempos, Adilson? Eu acho que é uma ousadia, né? A partir do momento que você tem essas referências no governo aí vai do presidente, seus seguidores, que acha que pode
ficar construindo um discurso de ódio, né, contra nós, né, infelizmente tem incentivado as pessoas a nos atacar, né? Tenho acompanhado alguns casos nas redes sociais de amigos meus, né, de casais homossexuais que manifestam o seu amor publicamente, né? A gente está num período que eles estão tentando impedir, né? E para nós isso é importante, como eu disse, é um ato político, né? A saída do armário é um ato político, o casamento civil é um ato político, a nossa manifestação de amor é um ato político, a construção de família também é um ato político. Então, acho que está incomodando tanto que eu acho que essas pessoas saíram de um determinado armário e resolveram dizer que a gente não serve para caminhar, a gente não serve para ser cidadão, né? A gente não serve para construir uma sociedade justa e igualitária. Né? Isso foi parado há 4, 5 anos atrás. Nós tivemos governos democráticos e popular que trabalharam com políticas públicas em torno disso. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, nós tivemos um projeto que, infelizmente, o atual prefeito resolveu parar, que é o Transcidadania. Você tirar alguns LGBT da margem da sociedade, dar igualdade de oportunidade, sabe? Ter oportunidade de emprego, isso é fundamental para a nossa construção. E, lamentavelmente, tem gente que está caindo nessas parrelas, né? Caindo num discurso falso, um discurso pequeno. Né? Nós somos em torno de 10 a 12 milhões. Né? Isso de acordo com o último censo, que é outra coisa lamentável que não conseguimos conhecer o nosso rosto. Não é? A gente consegue entender, a gente consegue descobrir que nós somos muito a partir das redes sociais e de alguns pesquisadores, né, como o Motti. E da própria parada quando ela acontece também, não é? Que dá para ter uma noção, pelo menos uma percepção do número de pessoas, né? Simpatizantes, inclusive. Eu acho fantástico agora, porque as paradas elas têm uma adesão grande, né? A gente está conseguindo convencer as nossas famílias, sabe, de participar, convencer os nossos amigos, né, os que não são gays, né, amigos héteros. Eu acho tão importante ver crianças, né, entendendo esse universo, sabe, já entendendo desde agora que não pode discriminar, né, não pode ter essa repulsa como se tem, né, nas pessoas que resolveram mostrar o que é. Né? E eu acho que daqui para frente tende a amenizar a situação. Né? Eu vejo que eles não estão conseguindo avançar nesse discurso, independente do ministério que não existe, que não consegue apresentar algo, né, que a sociedade diga só não. A partir de agora, não tem, e lamentavelmente acho que o combate à LGBTfobia não teve resultado, né? Somente não estão respeitando a legislação, né? O STF conseguiu um feito que a gente já vem buscando faz tempo, né? Acho que a sociedade não conseguiu ter a compreensão e estamos aí nesse cenário, mas eu acho que muda, viu? Há esperança, há muita esperança. Devo dizer o caso do estudante agora, de uma criança de 11 anos, né, que propôs na escola, né, um episódio lamentável, triste, né, que queria celebrar o dia do orgulho LGBTQIA+, e foi achincalhado pela direção, pelos professores, pelos colegas. Olha que coisa triste. Mas são casos isolados, viu? São casos isolados, sem certeza. E ainda bem que ganham a publicidade, eles são na verdade, são publicados, né? Eles são socializados em redes e na mídia, inclusive, para que a gente tenha ideia do absurdo e da violência que representa casos como esse, dessa criança que vai ficar, com certeza, traumatizada, apesar de todo o cuidado psicológico que a mãe teve ali, né? De acolher a criança, mas ainda assim fica aquela marca, não é? A marca da perseguição. E a família tem sua importância, ela é fundamental nesse momento. Se a família abandonasse, a tendência é piorar. Né? Sim.
A gente está falando sobre gerações, né, Gilson? E a gente percebe que as últimas gerações, principalmente para quem tem uma certa idade, não vamos falar aqui sobre idades, mas enfim, a gente que viveu os anos 80, anos 90, sabe qual é o tamanho da perseguição, né, que a população LGBTQIA+ sofreu, enfim, da discriminação, mas as últimas gerações, de um tempo para cá, elas têm sido mais receptivas, elas têm sido mais abertas, têm mudado, né, ainda bem esses conceitos. E isso calha com um período que a gente teve no Brasil que foi extremamente democrático, né, e que teve conquistas, inclusive, para a população LGBTQIA+. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: governos Lula e Dilma tiveram uma grande importância na abertura da cabeça das pessoas em relação à diversidade, em relação às diferenças, ou não? E quais foram as principais conquistas nesse período, Adilson? Eu acho que assim, são dois governos que dialogaram diretamente com os que se organizam em torno dessa pauta, né? Os LGBTs estiveram nesses dois governos, né? A gente conseguiu uma campanha intensificar país afora o combate à homofobia. Acho que o mais importante é quando a gente resolveu ir para as escolas, né? Acho que o sistema educacional preciso compreender que se não entrar essas pautas assim no currículo, fica bem complicado você construir cidadãos, né, e cidadãs que já venha com uma compreensão de como é que funciona o indivíduo que é diferente dele. A minha geração, ela demorou a sair do armário para a sociedade, né? Os anos 80, ele passa por um período de redemocratização do país e a gente já começa a ter o sinônimo da liberdade já apresentada para nós, né? Então, eu acho que os anos 70 também veio, né? Tem uma referência que foi citada aqui no caso de Nova York, mas eu acho que os anos 80, eu acho que foi o boom, sabe? Vamos começar a sair do armário, vamos começar a mostrar o nosso amor, vamos mostrar que nós somos capazes de qualquer coisa nessa sociedade. É preciso entender isso. E aí acho que demorou, né? Os governos, que a gente ainda tem o resquício da ditadura, né? Ainda há um impedimento. Nós passamos um período vivendo em guetos, né? A gente construía essa frente entre nós, né? A gente se organizava, né? Tanto que a primeira parada do orgulho veio acontecer no início dos anos 90, né? E com uma resistência grande de vários setores, né? 1997, para ser mais exato, né? E aí, sem apoio governamental, sem apoio da sociedade como um todo, né? Acho que algumas centrais sindicais como a CUT, os sindicatos, esse sindicato aqui dos bancários, aqui em São Paulo como do Rio de Janeiro, entendeu, né, o momento. Esse é o momento de ir para as ruas e mostrar que é possível ampliar essas frentes, né? Não dá para debater somente economia e direito do trabalhador bancário. Essas pautas elas têm que estar inseridas, né? Não é à toa que nós temos uma mesa há mais de 10 anos, né, chamada Mesa de Igualdade de Oportunidade, que discute diretamente com os representantes dos patrões. Então, a gente avançou muito. Agora, de um período para cá, lamentavelmente, como foi dito, né, estão tentando retroagir, né? Mas vai mudar em 2022. Sim, né? A nossa esperança... Ontem eu estava vendo um programa que eu acho que essas meninas têm... E são referências, né? Chamado Saia Justa, né? E elas trabalham em cima disso. Ou em 2022, quem está se declarando neutro entende que é preciso a mudança, porque o que a gente está passando hoje não está fácil para ninguém. A gente está tendo perdas, né? Um discurso que estimula ataques, um discurso que a vacina não serve para a população, né? Um discurso genocida, né? E aí a compreensão dessas personalidades públicas é que eu tenho que usar
o momento que eu tenho meu microfone, né, que eu estou na rede social, para denunciar isso e dizer que é preciso que mude. Uhum. Né, teve uma atriz aí que foi bloqueada a conta dela porque ela foi questionar por que ainda não tem vacina para todos. Né, o Instagram bloqueou, né? Eles estão tentando impedir que a gente comece já a dar sinalização que essa mudança é possível. Né? Em 2022 está perto. Né? Daqui a pouco está todo mundo vacinado. Eu acho até que os LGBTs deveriam ter entrado no grupo de prioridades, mas infelizmente a gente não consegue discutir com um governo desse aí, bem complicado. Uhum. Os governos estaduais têm dado, né, o seu recado ainda bem, né? Uhum. Tá certo. Você falou sobre fazer mais de 10 anos que o tema é discutido em especial, como a gente está falando aqui do setor bancário, né, nos sindicatos, enfim, a Contraficute também, sempre na mesa de negociação, questiona a diversidade com os bancos. Você destaca algum direito, assim, a categoria bancária em si conseguiu conquistar algum direito na questão LGBTQIA+, como é que é essa discussão, Adilson? Sim, nós mantemos uma cláusula desde 2009, que são os direitos previdenciários, né? Os casais homoafetivos que se declaram, né, que apresentam, né, documentação, têm os mesmos direitos que os casais héteros. Né? No caso, o plano de saúde e a pensão. Isso é fundamental para nós. E é uma conquista que a gente vem mantendo, mesmo com alguns movimentos dos patrões de querer retirar. O senso da diversidade, você não sabe o quanto é importante. Adilson, deixa eu só fazer um parênteses, que eu vou pedir desculpa só por te interromper, mas é que você toca num ponto que é muito importante, que é a relação de direitos. Muitas vezes, quando as pessoas LGBTQIA+, elas questionam, né, porque não têm direitos ou querem direitos, ou vão para a parada LGBT querendo mais direitos, muitos da sociedade conservadora acabam não entendendo o que são esses direitos. Né? As pessoas falam assim, mas ele já tem os mesmos direitos que todo mundo e tal, aquela conversa conservadora que a gente conhece, mas é importante a gente dizer aqui, e você cita muito bem, que são os direitos, principalmente nas relações de união civil, que os LGBTs não têm os mesmos direitos. Né? No caso, por exemplo, se uma pessoa, se um cara ou se uma mulher quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, fazer uma união civil, é difícil conquistar os mesmos direitos se fosse uma união heteronormativa. Não é? Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque quando a gente fala que a gente luta por direitos, são esses direitos que a população LGBTQIA+, de fato, não conseguem consolidar, não é, Adilson? Infelizmente, nós temos que lutar por isso. Sim. Se um setor organizado da sociedade que busca direitos, e a nossa referência aqui, no caso, é o setor bancário, se a gente não for, não colocar a nossa pauta, nas nossas pautas essa reivindicação, as coisas não acontecem. Se você for buscar, raríssimo o empresariado consegue entender né, que esse direito ele necessita ser para todos. E aí, no caso, os LGBTs. Né? Por enquanto, é conquista. Né? O que nós temos em relação aos direitos previdenciários, o crachá social, né? Os bancos se comprometem hoje. Se você for lá, quer mudar o seu nome de acordo com o seu RG. O primeiro censo, o segundo, o terceiro, lamentavelmente, a gente não conseguiu ver o rosto, né, da comunidade. Que é esse esforço, porque teve um período que a gente afirmava, tem gente pra caramba trabalhando aí que se declara LGBT. E a gente precisa conhecê-los. Não dá para ficar escondendo. Uma das nossas brigas com os bancos é essa, sabe? Para de guetizar, sabe? Para de esconder essas pessoas, elas precisam dar visibilidade, sabe? Eu quero entrar numa agência bancária ou num local de trabalho e ser atendido por um homossexual, por um gay, por uma lésbica, por uma trans, que inclusive são as que são mais discriminadas, né? Sim. Você não consegue ver hoje, exceto quando passa em concurso público, você não consegue enxergar uma pessoa trans, sabe, na categoria bancária, né? E outros setores da sociedade, né?
Não, sim, sem dúvida, né? A população trans, principalmente, é a que mais sofre com preconceito. Tanto é que em São Paulo, como você disse agora há pouco, havia um programa de inclusão, né, das pessoas trans no mercado de trabalho, porque o Verdade. mercado de trabalho realmente discrimina, marginaliza essas pessoas, não é, Adilson? Bom, a gente está falando aqui sobre a negociação bancária, a gente já falou sobre a violência, a gente está caminhando para o final dessa conversa que poderia render, eu acho que horas, né, de bate-papo, Adilson, mas o nosso tempo aqui é meio limitado, meio curto. Queria saber de você a tua mensagem de luta para que a população LGBTQIA+, realmente sinta no peito o orgulho que o mês se refere. Eu acho que é carregar essa bandeira o tempo todo, por mais que você não precisa estar organizado em setor nenhum, sabe? Não precisa estar numa ONG, né? Num sindicato, né? Que eu fico tão feliz de saber que a minha central sindical hoje tem um coletivo que funciona bem, que debate, que produz, que elabora, que participa efetivamente das questões de sua cidade, né? Nós participamos efetivamente, inclusive, da parada do orgulho LGBT. Uhum. Né? E agora, assim, lamentavelmente, eu vejo aqui na cidade de São Paulo, eu acho que também fica como uma denúncia, né? Nós estamos enxergando que tem muito à margem, né? Muitos homossexuais estão à margem, né? Estão em situação de rua, lamentavelmente. Mas isso vai parar. A gente vai resistir, como sempre resistiu. A gente, em todos os momentos oportunos que a gente tiver que denunciar isso, eu sei que não está fácil, né? Não está fácil. As delegacias não estão preparadas para tanta coisa para nos receber, né? Em caso de violência. Né? Os cartórios, ainda bem que mudaram esse conceito, né? Estão conseguindo de boa realizar casamentos homoafetivos, isso é importantíssimo. Então, acho que esse orgulho não para, ele não precisa ser agora só nesse período. Né? Então, acho que é isso. É olhar para 2022, saber que a alternativa é Lula, não existe outro candidato. Foi o candidato que mais se aproximou, que mais compreendeu a importância da gente no momento que ele se elegeu. Ele conseguiu construir pautas muito antes de ser eleito. Isso é importante, isso é um marco, né, na democracia brasileira. Né? Então, a gente conseguiu ocupar alguns espaços e conseguimos muita coisa que sinceramente, a gente tem que continuar impedindo, sabe, que nos retire. Então, é isso. Orgulho e resistência é a palavra. Muito bem. Adilson, você citou o coletivo da LGBT da CUT, eu só queria lembrar que a CUT fez um almanaque que está muito interessante, são mais de 60 páginas, tem muita informação, tem dica, é uma linguagem muito acessível, muito gostosa para Sim. todo mundo mesmo, para ler. Né? A gente está gravando essa conversa no dia 17, é uma quinta-feira, mas eu quero anunciar que no dia 20, né, no próximo domingo, o programa relativo ao Almanac vai ao ar tanto pela TVT, pela nossa TVT, como pelas redes sociais da CUT e de vários sindicatos também. Então, convidar a todos para assistirem, está muito legal o programa, que fala justamente, fala muito mais do que a gente está trazendo aqui nesse podcast, nessa transmissão que está sendo feita também em vídeo, né? Convidar as pessoas para terem acesso, para acessar, porque vai estar, inclusive, esse material disponível no portal da CUT, né, em PDF, para as pessoas lerem. Convidar, porque é sempre interessante as pessoas, principalmente, se informarem a respeito de nós, não é, Adilson? Eu acho que tem um agradecimento muito grande, porque ontem eu conversei com alguns pares meus do sindicalismo e eu vejo que tem coisas que estão acontecendo sem a minha presença que eu acho importantíssimo. Sabe, as coisas não têm que mais partir de mim, sabe, enquanto homossexual. Então, acho que alguma coisa deu certo, né? Acho que é um caminho longo a ser percorrido, né? A gente tem uma trajetória de luta de 50, 60 anos, assim, né, de resistência, de luta por direitos, e agora acho que nós vamos impedir que esse governo nos ataque, continue nos atacando, porque ele é o atual responsável por tudo que está acontecendo nessa sociedade. Então, acho que contem comigo sempre, né? Eu estou numa entidade que consegue construir essas pautas de forma tranquila, também produz material.
nós já conseguimos algumas caixas. Fizemos uma campanha nacional maravilhosa que era Não Precisa Ser para Sentir, que tentava envolver todo o setor bancário, não só os LGBTs que estão no setor. Então é isso, dá um abraço no meu coletivo lá no Rio de Janeiro, a galera da Segros, que é um coletivo também que faz a negociação na mesa de igualdade e oportunidade da FENABAN, e o coletivo LGBT lá do Rio de Janeiro. Segunda-feira a gente está conversando, inclusive, sobre essa pauta. Certo. Obrigado, André. Adilson Barros, que é diretor executivo da Contraficult, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Adilson, a gente conversa mais vezes, tanto para o podcast como em vídeo aqui, tanto sobre esse assunto, conforme as negociações, conforme houver, inclusive, negociações, né, existe uma expectativa para o próximo período, a próxima negociação, o próximo acordo é 2022 dos bancários, né? E a gente volta, então, mais vezes aqui sobre esse assunto, falando sobre a luta também no ramo bancário. Adilson, muito obrigado, um grande abraço para você e orgulho. Tamo junto. Vamos lá, obrigado a você que nos acompanhou aqui no podcast e nesse videocast da Contraficult. Até a próxima edição.